Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o curso de Java e orientação a objetos da Hightech. Bom, esse é um material de apoio que nós utilizamos no curso, tá? O nosso site hightechcursos.com.br. Então vamos mostrar aqui um exemplo de um projeto do curso de Java e orientação a objetos. Esse projeto é um projeto ministrado aqui em 8 aulas durante os sábados, onde cada aula nós fazemos aí 4 horas, então dando um total de 8 horas, 8 aulas, né? Se fosse nos dias de semana, de segunda a sexta, seriam 10 aulas. Então vamos mostrar aqui o que a gente aprende nesse curso. Nós criamos aqui na aula número 1 já a primeira classe, tá? Que é uma classe carro. Então a gente já desde o início do curso a gente já vai vendo aqui o que é uma classe, tá? O que são objetos, tá? Então aqui a gente vai ver o que é classe, propriedades dessa classe. À medida que nós vamos avançando, vamos estudando aqui os modificadores de acesso, né, que dão a visibilidade para as propriedades dessa classe. Na verdade, depois nós vamos ver que essas propriedades, na verdade, são do objeto carro, né, que nós escrevemos numa classe. E aqui a gente coloca os seus tipos, né? Vai mostrando aqui quais são os tipos, como fazer relacionamento. Olha só um exemplo aqui da classe pessoa. Nós já vamos fazendo aqui um exemplo de propriedade com os métodos set, né, e get, ou getters and setters, que são métodos encapsuladores. Criamos aqui uma classe televisão para mostrar como que funciona a invocação de métodos. Também, a cada classe que nós vamos criando, nós vamos realizando aí alguns testes, né? Vamos criando classe de teste, já para ir mostrando desde o começo o conceito de teste unitário, né? Usando uma forma simples de fazer os testes aqui, somente criando uma classe com o método main. Vamos mostrar aqui o que é um main, né? O que é essa classe principal, né? O que ela faz, qual é o seu objetivo aqui dentro do projeto. Enfim, na aula 2 a gente vai avançando, né? Vamos fazendo mais classes, criando calculadoras, né? Onde aqui nós vamos aprendendo o que são métodos, né? Que na verdade são as ações do objeto, ou as funções do objeto. Nós vamos aprendendo aqui também a questão dos parâmetros, né? Como passar parâmetros para esses métodos, realizar operações aritméticas, né? Fazer retorno, quando o método retorna, quando o método retorna void, quando ele retorna um double, aqui com vários exemplos de soma, subtração, divisão, multiplicação, resto da divisão, para saber se o número é positivo ou não, se ele é par ou não. Vamos entendendo aqui como que funciona, né, essas chamadas a esses métodos, a construção desses métodos, né? Então vemos aqui que temos vários métodos criados, né? Se é primo, um exemplo aqui de triângulo, né? Onde a gente passa 3 lados e ele te retorna, né, uma string especificando qual é o tipo do triângulo, aquilo que a gente aprende em algoritmos, né? Mas para mostrar como fazer isso na sintaxe do Java dentro de um método média, exemplo de média, né? Lógico que mais para frente a gente vai estudando aqui também, vendo que existem várias formas de se fazer a mesma ação, estudando os conceitos aí de polimorfismo, né? Aqui é sobrecarga de métodos. Exemplo aqui, ó, a classe funcionário, né? Onde nós vamos aprendendo já a mexer com os construtores, tá? Outros métodos também, vamos criando outros métodos aqui de exemplo, tá? Teste, como sempre, a gente vai criando vários testes, né? Criamos aqui também uma classe utilitário para mostrar como seria, né, essa classe que faz a validação de CPF, validação de CNPJ, mostrando aí como seria a implementação desses métodos. Na aula 3 nós vamos criando mais classes, né? Televisão, pessoa, que vários testes nós criamos aqui em cima daquela televisão. Nós já vimos que agora a televisão, na aula 3 a gente já vê um pouco de relacionamento de objetos, né, onde essa televisão já vai estar associada a uma pessoa. Perceba que se nós formos lá na classe televisão, que estende de eletrônico, aqui nós já vamos mostrando já o conceito de herança, como que funciona a herança, né? Que essa televisão já está associada a uma pessoa física, no caso a um dono. Já vamos entender aqui como que funciona essa associação de objetos, o relacionamento de objetos tem tá? E mais testes, fazemos muitos testes nessa aula número 3. Tá? Mostrando aqui mais um pouquinho, na aula 4, a gente cria, né, aqui bastante relacionamento de objetos. Já na aula 4 a gente já tem bastante relacionamento, onde nós temos aqui uma classe base eletrônico,
como nós dissemos aqui agora há pouco, a classe televisão estendendo desse eletrônico. Nós já temos aqui uma classe mais genérica, né, gerente, né, que estende de uma classe funcionário, mostrando aqui mesmo como funciona, né, essa herança, sobrecarga e sobrescrita de métodos. Olha só, funcionário, né, estendendo de pessoa física estendendo de pessoa. Então aqui nós já vamos mostrando nessa aula número 4 muitos exemplos de relacionamento de objetos. Fazemos vários testes, né, de atribuições polimórficas, né, um objeto mais genérico, uma variável de referência mais genérica apontando para um objeto mais específico, ou seja, uma classe filha, uma classe que estende, uma classe mais genérica. Vamos fazendo vários exemplos aqui de atribuições polimórficas, estudando o polimorfismo. Tá? Temos aqui vários exemplos de casting, como fazer conversão de tipos compatíveis, teste de sobrescrita de método, né, onde nós temos aí, naquele exemplo, né, que nós mostramos aqui da TV, vamos voltar aqui eletrônico, tá, olha só, a eletrônico tem alguns métodos, e se a gente abrir aqui a classe televisão, nós vamos mostrando aqui também o conceito de override, que é a sobrescrita de método, né, onde uma classe filha escreve por cima do método da classe base. Na aula número 5, né, nós vamos mostrando aqui muitos relacionamentos. Criamos um caso aqui de agência, banco, conta, né, conta pessoa física, conta pessoa jurídica, né, mostrando aí já esse relacionamento entre objetos. Aqui uma agência está vinculada a um banco, tá, tem a sua propriedade de nome, uma conta está vinculada a uma agência. Então vários exemplos de relacionamento de objetos. Conta pessoa física que estende de conta, conta pessoa jurídica que estende de conta também. Enfim, então vários exemplos mesmo. A gente cria aqui uma classe também que implementa uma interface. Já vamos vendo aqui o conceito de interface, né? Por exemplo, a interface imprimível, né? Ou seja, todos os objetos do nosso sistema que tiver o comportamento de imprimível, ou seja, deverá possuir um método imprimir. Vamos vendo aqui que vários objetos implementam, né, essa interface imprimível. Enfim, vamos vendo aqui também o conceito de classes abstratas, né, onde a gente faz um teste. Aqui no caso o documento, ele é uma classe abstrata. Vamos entendendo como que funciona, né, o conceito de classe abstrata, onde tem um método ou mais de um método abstrato. Vemos também as interfaces, o conceito de interface e como implementar as interfaces. Logo na aula 6 aqui já começamos a aprender a mexer com arrays, né? Vetores de pessoa, vetores enfim, de qualquer tipo de objeto no nosso sistema. Vimos alguns exemplos. Vimos também aqui na parte de coleções, a gente estuda, né, aí várias coleções, hashmap, hashset, a gente estuda aí a parte de arraylist. Enfim, aqui é um exemplo de conjunto, tá? Map, no caso mapeamentos, aqui também fazemos vários exemplos de collections, lançamos alguns desafios em cima das collections, né, como criar coleções, listas de map, listas de set, enfim, coleção dentro de coleção. Também aprendemos bastante sobre a parte de exception, né, como tratar, né, a gente testa como tratar essas exceções, né, o try-catch, né, o que são exceções, né, em que momento que elas são lançadas, os tipos de exceptions, né, checked e unchecked, que são obrigado a gente tratar ou relançar. Enfim, a gente vai estudando as diferenças das exceptions, quando usar, quando, né, preparar as nossas próprias exceptions, no caso, se o nosso sistema precisar, né, a gente precisa tratar algum item como o CPF, por exemplo, criando uma própria exceção, mostrando aqui como se cria, né. Também vimos aqui na aula número 8, né, uma classe, né, treinando um pouco mais sobre a ArrayList, um desafio aqui de implementação de métodos, né, como criando uma classe que cadastra, imprime uma lista, né, faz busca, remove de uma lista, simulando aqui uma espécie de um CRUD de cadastro, né, busca, exclusão dentro de uma lista, no caso aqui dinâmica, né, um ArrayList. Mostramos aqui como que funciona o enum, o que é o enumerador, quando usar, né. Temos aqui um exemplo de teste de menu, né, entrada, saída, como criar objetos, pedindo para o usuário entrar com os dados, etc. Então, nesse exemplo,
Vamos executar aqui um exemplo de código, né, só para mostrar aqui. A gente faz aqui exercícios onde a gente pede para o usuário entrar com dados e vamos criando objetos dinamicamente. Fazemos aqui uma opção de menu. Por exemplo, vamos fazer um cadastro de pessoa. A opção número 1, né, vamos entrar com o nome aqui, João, o famoso João do nosso curso. Ok. Eu quero agora cadastrar novamente, né? Vou cadastrar aqui a Maria, o João e a Maria. Nós vamos poder buscar, né? Eu quero fazer a busca pelo objeto que nós cadastramos, o primeiro objeto. Vamos pelo índice 0, né? Ele trouxe para a gente o João, né? Eu quero buscar agora pelo índice 1, né? Ele mostra para a gente a Maria, né? Eu gostaria de remover um objeto da lista, então a gente coloca aqui a terceira opção. Quero remover o que estava no 0. E agora eu quero imprimir todos que estão dentro do nosso cadastro. Opção número 4, só tem a Maria, porque um já foi removido, né? Vamos cadastrar mais outro aqui, Pedro. E vamos imprimir de novo Maria e Pedro. Então esse é um modelo, né, que a gente faz aí, aplica no final alguns exercícios, alguns exemplos aí para que a gente possa, né, juntar todo o conhecimento aplicado no curso e no final fazer alguma coisa. E finalizar. A gente também aprende aqui, né, a parte de, né, os métodos estáticos, né, o que é o static, quando que a gente coloca esse estático no método, né, a parte de constantes também, né. Nessa última aula número 8, a gente vê bastante coisa de threads também, né, ou concorrência. Vamos mostrar um exemplo aqui. Nós criamos aqui uma thread que simula um teste de desempenho, né? Nós criamos aqui uma linha de execução que vai rodar aí um loop. A gente estuda aqui como funciona essa thread, quando que utiliza a thread, né? O que é o sleep de uma thread. Enfim, fazemos alguns testes nessa thread, criamos várias threads, 99 threads para testar o nosso sistema, para ver se, como funciona essa concorrência de pilha de execução, né, de threads ou linha de execução. Enfim, então é um curso bem interessante. Ele funciona como pré-requisito, né, para todos aqueles que queiram desenvolver para a internet, para dispositivos móveis, para desktop. Então é um conhecimento aí fundamental para quem quer começar e aprofundar aí nos estudos em Java. Então era isso que nós tínhamos para mostrar nesse vídeo. Esperamos vocês aqui para fazer esse curso. Obrigado.